Uma boa noite a todos. Começa agora mais um programa Oração da Meia-Noite. Eu estou aqui na qualidade de abençoador, de um servo de Deus, para vos abençoar no momento tão importante que é às 0 horas, que acontece às 0 horas, onde unimos a nossa fé. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e um milagre acontecerá. Tenha certeza que estou aqui para orar com você e por você. Esse é o papel de todos os pregadores que fazem parte desta programação Oração da Meia-Noite e que constantemente acontece, diariamente acontece. Nossa vigília diária às 23h45 para você e para a sua família. A ISJC de plantão, a ISJC apresentando mais uma oportunidade que você tem de buscar ao Senhor Jesus e de ser guiado, conduzido para buscar do jeito certo, para fazer a oração que tem efeito. Muitos fazem orações, muitos clamam a Deus, inclusive muitos pedem a Deus, mas não pedem como agrada a Deus. A oração que agrada ao Senhor, ela está no Senhor Jesus, ela é feita no Senhor Jesus. Se não for em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não se agrada. Muitos buscam pedir em outros nomes. Muitos fazem orações, petições, súplicas em outros nomes. Acham que estão agradando ao Senhor. E o Senhor não se agrada disto. O Senhor estabeleceu uma lei, um mandamento, uma determinação. Tudo que pedirmos em nome dEle, Ele nos concederá. Ele há de conceder a nós. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Muita gente, na sua insistência e permanência no erro, não quer ouvir essa mensagem, não quer ouvir que somente no nome do Senhor Jesus. Há pessoas que é de se admirar que pessoas que sabem, que leem a Bíblia, que fazem constantemente pesquisas, buscam, leem, estão ali recebendo mensagens em um templo e ainda têm a capacidade de pedir a outro nome, senão o do Senhor Jesus. Ainda tem a capacidade de até ensinar você. Há pessoas que ensinam você, os da sua família, a orar em outro nome. Para que vocês vivam uma fé inútil, uma fé ineficaz, uma fé que não traz resultados. Quantas pessoas estão orando neste exato momento a outros nomes? Quantas pessoas estão seguindo um número de pessoas, seguindo uma massa, um número de pessoas que não tem fé no Senhor Jesus? Fazendo petições a quem não pode salvar, a quem não pode socorrer. E é esse o motivo principal pelo qual muitas orações não são atendidas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente amargurada, triste, angustiada, oprimida e sobrecarregada. Principalmente agora, nesse período de pandemia, ou seja, nesse período em que todo o mundo, de algum modo, foi afetado, abalado, de 1 ano e meio para cá. Depois dessa pandemia e de tudo que tem acontecido, muitas pessoas estão meio que perdendo a esperança, perdendo a fé. E como se não bastasse tanta coisa e tanto problema sufocando o povo, ainda vem pessoas que deveriam ensiná-las a se conduzirem no caminho certo e estão ensinando errado. Ensinando essas pessoas a fazerem pedidos a outros que não seja o Senhor Jesus, vai dar errado. A oração não vai funcionar. Nossa programação, nossa fé, nossa oração tem que ser cristocêntrica. Se eu chegar aqui para pregar para vocês que vocês devem orar, pedir a outros nomes e terem fé em Deus, nada vai acontecer. Alguém pode de repente dizer, mas pastor, como assim? Quer dizer que se eu tenho fé em Deus não vai acontecer nada? Deus estabeleceu uma condição para que a sua oração seja atendida. Ela deve ser feita no nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que disse, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Deus estava falando ali que aquele que fora batizado por João Batista, o Senhor Jesus, é aquele em quem ele tem prazer. Não adianta você ficar direcionando sua fé para outros nomes, buscando outros meios. Só tem uma forma de você religar-se a Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo. E só tem uma forma de você ser atendido por Deus. No nome do Senhor Jesus. Por isso que se dá
Por isso que o nome é religião, porque é a forma de religar você novamente a Deus. Religar indica que você já foi ligado. Nós já tivemos ligação com Deus direta em Adão, mas Adão falhou. Adão pecou contra Deus. Adão perdeu o vínculo com Deus e foi separado da glória de Deus, juntamente com sua esposa, e as consequências foram danosas, trazendo sofrimento, agonia, dificuldades para a vida de Adão, de Eva e de seus filhos, como vocês já conhecem a história. Então, em Adão não somos abençoados. Em Adão não somos filhos de Deus. Em Jesus Cristo, sim. Adão, o primeiro homem, pecou, falhou, não conseguiu manter a aliança com Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio para fazer essa aliança ser refeita, para renovar esse compromisso com Deus, fazer o homem se reaproximar de Deus e ter uma chance de ser feliz e de ter a vida que Deus pode lhe proporcionar. O nosso Deus é vida e tem vida para fazer acontecer em nossas vidas. Ele tem vida, ele tem milagres, ele tem poder para dispensar sobre nós. Mas de repente, você prefere insistir. Você tem insistido em pedir a outros. Você é uma pessoa, de repente, inteligente, estudiosa, estudioso. Você é uma pessoa que lê muito. E não obstante ler tanto, parece que sua leitura tem sido em vão. Parece que sua leitura tem sido sem proveito. Porque você lê e parece que vai perdendo o entendimento. Está escrito: inculcando-se por sábios, muitos, inculcando-se por sábios, fizeram-se loucos. Porque quanto mais informações você tem, mais você deve procurar acertar e não errar. As informações que você só pode alcançar socorro de Deus em Cristo estão na Bíblia. E muitos pregadores têm anunciado essa informação legítima, verdadeira, mas muitos têm sufocado você com mentiras. E você acredita ainda nessas pessoas? Você ainda insiste nessa prática ineficiente, nessa oração ineficaz? A Bíblia diz, ou seja, está escrito lá na carta do apóstolo Tiago, que a oração de um justo é que pode muito em seus efeitos. A oração de uma pessoa justificada pela fé no Senhor Jesus é que tem muito poder e eficácia. Não adianta você ficar orando em outros nomes e considerando que essa oração vai ter efeito. Por isso muitos sofrem, choram, pedem, suplicam e vivem tristes, amargurados, angustiados. É o que mais se vê e o que mais se ouve falar. Não sejam um destes que sofre a insistência do erro, que vive na insistência do erro. Porque ouve e não se dá por avisado. Ouve e não se dá por conscientizado. Aí daquele, né? Que mesmo ouvindo, que mesmo recebendo a oportunidade de crer, duvida, despreza a informação que recebe. É hora de você acordar, amado telespectador. Você que de repente faz parte de uma família que é conservadora e tradicional, que trabalha no intuito de conservar a tradição familiar e que traz uma fé ineficiente de longa data, porque muitas pessoas têm vivido uma fé sem função, sem poder. Uma fé tradicional, eu posso até dizer assim, uma fé fundamentada em um estilo, em um costume de uma família, que não acredita no Senhor Jesus Cristo. Eles até professam uma certa fé no Deus Criador, mas eles não fazem segundo o que Deus quer e estabeleceu, determinou. O apóstolo São Paulo disse que muitas pessoas tinham zelo de Deus. Na carta aos Romanos, ele fez menção. Ele disse essas palavras: vocês têm zelo de Deus, mas não têm com entendimento. Tem muitas pessoas que têm zelo de Deus, que têm temor, que têm respeito a Deus, às coisas sagradas, mas não têm sabedoria porque não estão fazendo isso do jeito certo. Não basta só saber que Deus existe. É importante saber se achegar a Ele. E a forma de se achegar a Ele é através da fé, a confissão sincera no Senhor Jesus. Eu quero orar com você. E aqui quero ler uma palavra antes de fazermos nossa oração.
Escutem bem. Capítulo 5 do livro de Oséias, que fica no Primeiro Testamento. Muitos até chamam de Velho Testamento, mas prefiro chamar de Primeiro Testamento ou Primeira Aliança. A Bíblia é composta por 2 testamentos, o Primeiro e o Segundo Testamento. Aqui no Primeiro Testamento, no capítulo 5, no versículo 15 de Oséias, diz assim, ó: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ouçam com atenção. Estando eles angustiados, tristes, amargurados, aflitos, inquietos, de madrugada me buscarão. E olha o que diz no capítulo 6, o versículo 1 em diante, de Oséias. Vamos ler. Vinde e tornemos para o Senhor, ou seja, nos religuemos ao Senhor. Porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Mais adiante, no mesmo capítulo, diz assim, no versículo 7. Preste atenção. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja, as pessoas a quem estas palavras foram dirigidas, elas quebraram o concerto, assim como Adão quebrou o primeiro concerto. E elas foram aleivosas, rebeldes, teimosas, bateram de frente com Deus. Por isso sofreram e por isso muitos ainda hoje sofrem. Porque quebraram o concerto, assim como Adão quebrou. E as pessoas pensam que podem voltar a ter ligação com Deus, voltarem a terem uma experiência de proximidade ao Deus vivo sem a fé no Senhor Jesus. E o diabo, sabendo dessas verdades, ele prega, ele engana muita gente com pregações diferentes do evangelho que já nos foi anunciado. O apóstolo Paulo disse, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já está anunciado, do que já foi dito, seja considerado esse evangelho como maldito. Que, na verdade, o próprio apóstolo Paulo disse que não é evangelho. Ele diz outro porque é algo que o diabo coloca como que fosse evangelho, levando você a depositar sua fé em outros nomes. E ele faz uso até da pessoa mais próxima, humanamente falando, do Senhor Jesus Cristo, que foi a própria mãe de Cristo. O inimigo engana você com a ideia de que orando em nome da mãe de Cristo, você vai ser atendido. Quando a Bíblia diz que só o Senhor Jesus Cristo é quem pode fazer mediações diante de Deus em nosso favor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12 diz, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero orar com você e por você. Entendeu, amado telespectador? Não adianta você fazer orações em outros nomes. Não adianta você ficar insistindo. Não é porque sua mãe, sua avó, seus pais ensinaram errado que você deve permanecer no erro. A Bíblia existe para você acordar, despertar para a fé, para a verdadeira oração que traz o socorro divino para a sua vida. Ele disse, cedo me buscarão. Os que estiverem sofrendo, me busquem e eu vou me fazer revelado. Eu vou socorrer essas pessoas. Não faça como Adão que quebrou a aliança. Faça como aqueles que creram e que aproximaram-se novamente de Deus pela fé em Jesus. Ok? Vamos orar. Você já tem o seu copo com água preparado aí, ao alcance de sua mão. Pegue e faremos nossa oração no nome do Senhor Jesus. E tenha certeza que em nome de Jesus Cristo um milagre acontecerá. Oremos. Senhor Jesus Cristo, oro por estas vidas que me ouvem. Já preguei, Senhor. Anunciei a verdade para eles e que o Senhor
abra o entendimento deles. Que o Senhor faça a mente de cada um compreender que o Senhor Jesus é o único que pode socorrer e pode fazer milagres nesta terra. Pelo teu poder, Senhor, pela tua autorização. Pois a tua palavra diz que o Senhor deu poder a ele nos céus, na terra e debaixo da terra. Quanto a outros, o Senhor não faz menção. Todo o poder nos céus e na terra estão concentrados no Senhor Jesus. Há outros, sim, os discípulos, aos quais o Senhor também conferiu poder e autoridade, para, em teu nome, Senhor Jesus, operarem maravilhas. Conscientiza este homem, esta mulher, para que ele acorde, para que ela acorde. Conscientiza, Senhor Jesus, esta família, para que a oração deles seja em teu nome, Senhor. E em teu nome obtenham o socorro tão desejado. Senhor, até agora muitos esperaram para receberem uma bênção, para serem socorridos, para receberem um alívio daquilo que vem sofrendo. Há pessoas sendo vítimas de espíritos, de maldições, de opressões, sobrecarregadas, tristes e amarguradas. Tira, Senhor, a sobrecarga, tira, Senhor, o peso que está sobre os ombros deste homem e desta mulher, de cada pessoa que pede socorro a Ti neste exato momento. Que ela veja, que ela sinta o Teu poder, o refrigério que em Teu nome está prometido e que acontece nas vidas dos que, com verdade e com obediência a esta palavra, oram. Os que oram em Teu nome sejam agora socorridos. Sintam-se aliviados do peso, do mal, das sobrecargas que estavam sobre seus ombros. Todos os males já foram repreendidos em o nome do Senhor Jesus. Retirem-se da vida deste homem, da vida desta mulher, de cada família que se reuniu diante da TV, diante de seu aparelho, seu smartphone e que ora comigo. Todas as pessoas que agora pedem em o nome de Jesus sejam atendidas. Que assim seja. Respirem o mais profundo que puderem. Esta água está abençoada e a água que está no poder de cada um que ora agora comigo está também abençoada no nome do Senhor Jesus. Beba a sua água e sinta o poder de Cristo Jesus. Louvado seja e é louvado nos céus, na terra, em todo lugar, o nome do Senhor Jesus. Que na sua casa também seja. Seja você muito feliz e muito abençoado. Seja cristocêntrico. E até a próxima.